O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o atrai. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai. Só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade eu vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós nos encontramos hoje em Eucaristia e é interessante esse terceiro tempo, essa terceira semana pascal, ela vai nos ajudar bastante a entender esse valor da Eucaristia, hoje de uma maneira muito particular, viver essa Eucaristia, quase que dizendo assim, de uma oblação, de uma entrega total. Eucaristia não é somente uma ação ritual, ela é muito mais profunda, vai muito mais além daquilo que a gente pode perceber a esta ação. Então é quase como um convite a entrar verdadeiramente nesse mistério. Veja que interessante, a leitura do Evangelho fala que Jesus está numa situação com a comunidade ali de uma maneira muito forte, muito tensa, até mesmo meia ácida. A realidade ali, as coisas estão meio à flor da pele. Por quê? Porque quando o humano, olhando para a lei da liberdade, deixa trazer sobre ele realidades que não conduz para a vida, mas conduz para a sua autodestruição, ele se enche de soberba. Então isso, para entender melhor, fica assim: quando a pessoa se gaba do que pouco conhece e faz daquilo o seu universo, e não está aberta ao novo, não está aberta ao crescimento, ela pode se destruir e destruir quem está do lado dela. Porque o que ela vai fazer? Ela vai vender o peixe dela de uma forma tão intensa, que se a gente não comprar o peixe dela, ela vai dizer que o restante dos peixes, os peixes do mundo não presta, só o dela. Assim eram os doutores da lei, os fariseus daquela época com relação a Jesus. Eles conheciam a palavra, mas não tinham feito uma experiência do Pai, nem do Filho e nem do Espírito Santo. Eles não tinham feito uma experiência de Deus. Eles conheciam a teoria de Deus. Eles conheciam aquilo que eles diziam de Deus sobre o que para eles era importante. Por isso que muitos textos da Bíblia falam que eles colocavam até mesmo pesos incalculáveis nas costas das pessoas, que eles mesmos não eram capazes de carregar. E colocavam alguns rituais que favoreciam a sua própria realidade, como, por exemplo, comer os pães dedicados ao Senhor, que somente aos sacerdotes era dado. Então eles podiam, as outras pessoas não.
Então veja, se é o próprio Jesus, depois vai falar para eles, olha, lembra daquele tempo, no tempo de Davi, que os seus, que entraram e comeram os pães dedicados ao Senhor dentro do templo, ao altar do templo, quando estavam com fome? Veja, eles achavam forma de justificar as coisas que eles tinham. Quantas das vezes a gente também pode cair no perigo de querer uma fé de acordo com o meu achismo, o meu eu. Eu acho que é assim e assim vai ser. Eu acho que assim é legal, então quero uma religião desse jeito. Eu acho que a liturgia tem que ser dessa maneira, porque eu fico feliz dessa maneira. E a gente não consegue ver o real fator. Então a gente pode cair nesse grande perigo de querer as coisas, não pela lei natural das coisas, mas por aquilo que eu quero, eu desejo e eu faço. Isso é a nossa autodestruição. Vai contra os preceitos de Deus. Porque eu não faço para o todo, mas para beneficiar a minha realidade. E beneficiando a mim, também beneficia os outros. É uma forma, de primeiro momento, que não é bem legal, que foi ali apresentada para eles. Por isso que Jesus Cristo vai falar do pão e vai falar da sua pessoa. Quase que para dizer assim, olha, vocês não conheceram o Pai. Se vocês não conhecem o Pai, pouco vocês vão me conhecer. Vocês podem fazer um ato ritual ao Pai, mas se vocês não fizeram uma experiência de Deus, ou seja, se vocês não deixaram verdadeiramente essa realidade de Deus agir na tua existência, de nada vale o teu culto. É forte o que Jesus Cristo fala para eles. Tanto o Evangelho ali é bem pesado nesse ponto. É difícil, porque eles vão se irritar com Jesus nesse ponto, por quê? Porque Jesus não fala o que eles querem ouvir. Jesus fala aquilo que é. Ele fala de si. Ele fala da sua realidade enquanto filho, sendo Deus. Eu sou o pão da vida, e quem vem a mim tem a vida em plenitude. Um sinal pleno de Eucaristia. Comer desse pão, viver desse pão. O outro sinal que dá a entender é observar que a Eucaristia não se dá somente pelo fato de comer o pão. É interessante isso. Eucaristia se dá pelo fato de comungar. Vocês viram que a palavra é diferente de comer? Comungar, fazer comunhão. Então tem que ter aquela união, aquele sentido de assembleia. E depois, há um resgate de valor. A palavra. Então, se eu não me imbuir da palavra e saber que essa palavra que foi dita aos meus antigos pais, hoje ela me é dada pela ótica de Cristo, então saber entender. Então pego o exemplo da primeira leitura, o exemplo lá do eunuco, da rainha de Candace. Ele estava caminhando, então ele tinha a palavra, mas não tinha quem o explicasse da palavra. É como aquela primeira ação, eu conheço a palavra, mas porque leio, não porque eu fiz uma experiência da palavra. O que vai acontecer? Felipe, imbuído pelo Espírito, se aproxima. Ele vai falar daquela palavra de Isaías, antigo Israel, mas na ótica do Cristo. Então vai falar do que a palavra fala de Jesus. É uma profecia. Olha que ação interessante. E aquele que a recebe não fica preso numa ação histórica ou puramente ritual, mas faz uma experiência de Deus. Então o desejo de ter Deus em meio, isso é comunhão. Por isso que o eunuco, quando recebe aquela catequese, aquela explicação de Felipe, o que ele faz? Não é Felipe que fala para ele, olha, está vendo, tem um lago, tem água, você não quer ser batizado? Aquele que fez a experiência, aquele que recebeu a palavra, aquele que comungou da palavra, é que tem o desejo da palavra, agora feita presença. Olha, tem água próximo de nós. O que me impede de ser batizado? É interessante o fato, porque o eunuco não precisava ser batizado, porque ele estava lendo um texto de Isaías, ele subiu a Jerusalém, porque talvez escutou falar de Jerusalém, escutou falar de uma ação ritual, escutou falar até mesmo de Jesus Cristo, mas ele estava com o rolo do profeta Isaías, sendo o eunuco, era uma pessoa culta, era uma pessoa grande, conhecedor, talvez ele foi buscar conhecimento pelo conhecimento e não pela fé.
É interessante o fato, gente. Talvez ele foi ali mais porque ele queria ciência. Ele não queria fé. Mas conversando e recebendo a palavra através de Felipe, tudo mudou na vida dele. A mesma coisa pode acontecer comigo e contigo. Se a gente viver dessa palavra, fizer essa experiência da palavra, quantas pessoas a gente pode atrair para Cristo? Felipe não atraiu aquele eunuco para ele, atraiu aquele eunuco para Cristo. E essa é a nossa missão, atrair as pessoas para Cristo, para Deus. Essa é a nossa missão, é o papel daquele que fez a experiência, que comungou o Cristo. Nós também comungamos o Cristo, mas podemos cair no perigo de ficar uma coisa muito egoísta. Eu comunguei para mim, né? Eu busquei a salvação para mim, eu quero para mim, né? Então eu vou comungar para mim. O que Felipe fez? Ele fez uma comunhão a mais dentro do mistério. Ele não só trouxe para ele, mas trouxe para Deus. Por isso que aquele eunuco foi um grande discípulo desta ação. Vocês viram que ele foi batizado, e quando Felipe é arrebatado da frente dele, qual é o sentimento do eunuco? Não o sentimento de tristeza, de perda. Ah, que pena, Felipe foi embora. Ah, fiquei sozinho de novo. Não. Quem comunga, quem vive esse mistério, quem vive a Eucaristia não está sozinho. Então o eunuco não se sentiu mais só, mais desolado. Ele se sentiu igreja, voltou contente e prosseguiu o seu caminho. Sinal de missionariedade. Assim tem que ser eu e você. Eucaristia não é só um fato de se alimentar por alimentar, um curandeirismo pelo curandeirismo. Não é isso, gente. Eucaristia é a própria música, né? Se a gente olhar, né? A gente fala assim, né? Eucaristia é desafio. É um desafio a caminhar. Não é um prêmio para os santos, mas é uma ação própria de Deus para o crescimento da comunidade. Por isso que, olhando para os textos de hoje, a gente tem que ter aquele desejo verdadeiro de Eucaristia, mas não é um desejo de comer, é um desejo de ser Cristo o outro. É aquela ação mais íntima do mistério, aonde não é só eu e separado Deus, mas é uma única realidade, uma comum união, um mistério forte. E as pessoas têm que olhar para a gente e sentir, não simplesmente mais um católico na face da terra, mais um cristão no mundo, não. Tem que olhar para você e sentir Cristo, e ter o desejo de Cristo, e através de você encontrar Jesus, que é um exemplo clássico disso. Hoje a gente reza Santa Rita. Santa Rita foi um exemplo bonito, persistente desse desejo de Deus. Santa Rita foi persistente desse desejo de Deus, gente. O fato dela olhar para o crucifixo, contemplar, rezar, falar, Jesus, me deixa sentir um pouquinho da sua dor, e vai lá um espinho na testa, e pronto, e feliz, e acabou. Isso não é o fator principal de Rita. O fator principal de Rita é esse desejo de Deus para o outro, ser persistente no Senhor. É uma mulher que soube vencer todas as dificuldades, uma mulher que venceu a pandemia, uma mulher que teve coragem. Mas por que ela venceu? Porque ela acreditava nessa presença de Cristo, que para ela como esposo, ela perdeu, no sentido humano falando, perdeu seus filhos, perdeu o seu marido, né? Conseguiu a salvação do cunhado, né? Dentro dessa pandemia, viveu ali com a peste negra na frente. Ela tinha Deus no coração, ela tinha entendido essa comum união de mistério. Eucaristia não era só um comer, mas era ser para o outro, oblação, como disse no início. Então, Santa Rita, ela nos ensina, por isso que é padroeira das causas impossíveis, porque o que é impossível para o homem, é possível para Deus. O impossível para o homem é alcançado em Deus. Ela soube viver de uma maneira intensa o impossível do homem, possível para Deus, porque tudo ela fazia nesse mistério de comunhão.
Olha que ação bonita. Ela não era uma mística somente sobrenatural, não é uma pessoa sobrenatural que andava e fazia milagres. Não, era uma mulher, ela nem tinha noção que ia ser santa. Ela nem tinha nem pretensão no caminho da santidade. Essa é a verdade. Ela às vezes até se assustava com os sinais de Deus que se realizavam nela, mas ela tinha aquela plena convicção de uma alegria perene, de que tudo aquilo que estava acontecendo nela tinha uma fonte: Eucaristia, missa, palavra e Eucaristia. Era uma comunhão plena. Por isso que quando a gente reza para Santa Rita, a gente não tem que rezar como se fosse simplesmente uma curandeira, como se fosse uma mágica, né? uma mágica que faz magias, né? Que faz milagres no sentido mágico. Rezo para você, você resolve o meu problema, eu te pago. Não. Primeira coisa que Rita nos ensina é encontrar o mistério eucarístico, esse desejo ardente, né, de ser para o outro Cristo, né, ser persistente nesta ação. Depois, Santa Rita, ela nos ajuda a entender que, se eu for persistente na oração no sentido bom da coisa, né, se eu for buscar o meu Senhor, não como uma paga, mas como um encontro de amor, se eu me doar totalmente a Ele, Ele será todo em mim no próximo. Vocês viram que Santa Rita não fez nenhum milagre para ela, né? É interessante, né? Qual foi o milagre que Santa Rita fez para ela? Né? Aquilo cheirava tão mal. Talvez ela podia falar para o Senhor: Senhor, eu quero o preguinho aqui, a espinha na testa, mas dá um arzinho diferente, né? Um bom ar, alguma coisa, né? Esse cheiro de carniça está incomodando. Não. As dores que sentia, né? Ela não pediu milagre para si. Ela ofertava toda essa realidade da sua existência em comum união, oblação para a salvação das almas. Então hoje, meus irmãos, nós temos que pedir a intercessão de Santa Rita, primeiramente para entender bem o mistério da Eucaristia, sentir bem essa presença eucarística em nossos corações. Outra realidade que a gente reza são os nossos irmãos que alcançaram os céus. Rita também alcançou os céus, porque acreditou. E a gente sabe que no dia que ela foi encontrar os céus, esse estigma foi passado de um cheiro cadavérico para um cheiro de rosas. Um perfume que exalou e tirou a dor e transformou em alegria. Às vezes a gente também tem que tirar a dor, que é o pecado, para poder viver a comunhão, para sentir o perfume da alegria que é Cristo. O odor de Cristo que nós recebemos no batismo, né? E que nós devemos de testemunhar, de fazer acontecer, exalar a alegria de Deus. Nossos irmãos alcançaram os céus, como Rita, deixaram na terra as suas dores e alcançaram a plenitude das suas vidas. Que a gente também possa pedir ao Senhor, nos conceda, Senhor, a graça da sua misericórdia, nos conceda a certeza de poder rezar com a mesma fé, nessa mesma intensidade, este amor em meio a nós, chamado comunhão, Eucaristia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.